E aí, galera do YouTube, nossos ex-alunos, pessoal de Ribeirão, pessoal de Poços de Caldas, PUC, tamo junto, tamo lá, pessoal. Pessoal de São João da Boa Vista, várias cidades aí do estado de São Paulo, para todos os amigos também do Brasil. A gente está aqui mais uma vez, Constituição Federal narrada. É isso aí, pessoal. Vamos lá, na sequência das nossas aulas, lembrando que essas aulas elas podem ser acessadas pelos concursandos e profissionais do direito de todo o Brasil, e sempre que vocês falarem assim, ou pensarem, poxa, mas professor Caldeira, ele está dando direito constitucional na íntegra, completo, o curso às vezes pode se estender até dezembro desse ano ou mais, porque está sendo artigo por artigo, inciso por inciso. Eu não vou precisar disso para o meu concurso, eu só vou prestar INSS. Não tem problema, pessoal. Nós estamos fazendo uma forma que, se vocês precisarem, é facinho, é só ir lá e clicar. Já está sendo feita toda a divisão, né, dos artigos e tópicos, e vocês vão ver, só vão exatamente na onde vocês precisarem para o concurso de vocês. Se for o INSS, já tem os artigos específicos. Se for, por exemplo, concursos dos tribunais, também a teoria geral da Constituição tem também. Tá? Vocês vão achando nos nossos vídeos aí, tá tudo feito em forma escalonada e em aulas sequenciais. Então tá muito fácil vocês verificarem. Uma dica também para concurso, pessoal, sempre olhem o edital. Nossa, professor Caldeira, como é que eu faço para estudar para concurso público? É fácil. Boa vontade em primeiro lugar, coração tranquilo, pensamento elevado, vamos nessa, vamos junto. Primeiro passo. Segundo passo, organização. É importantíssimo que vocês se organizem. Aquele que não sabe para onde quer ir, nunca chegará lá. Então, faça um esquema, um planejamento e tenham sempre um caminho. De repente o caminho pode ter um atalho, um desvio, tudo bem, não há problema nenhum. Mas é importantíssimo, pessoal, que vocês saibam mais ou menos o caminho a trilhar. Exemplo, eu quero prestar no Tribunal Federal analista judiciário. Ótimo. Como é que vocês vão fazer? Vão acessar as últimas provas desse concurso específico, pega o edital do último concurso e começa a trilhar o caminho. E vai ticando o edital. Se planejem. Segunda, terça, quarta, quinta. Nossa, professor, mas se eu estudo e trabalho o dia inteiro, faço outras coisas, tudo bem, mas se você não se planejar, fica muito difícil. Voltando então lá para as nossas aulas, essas dicas, depois a gente vai preparar um vídeo só de dicas para concurso, técnicas de memorização e como se faz um planejamento, né? Um planejamento para que vocês possam se valer, né? E ser um verdadeiro guerreiro no sentido de concursos públicos e provas da ordem, né? É preciso toda uma estratégia, porque senão não chega, né, pessoal? Tem que suar a camisa. Aula número 10, artigo 5º, inciso 24 e seguintes. Vamos lá, pessoal? Ok. 24. Primeiro eu vou ler o dispositivo e aí na sequência a gente faz os comentários. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Vejam só, né? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Tá? BC, breves comentários. Decreto-Lei 3.000, guardem esse número, 3.365 de 41, aqueles que quiserem se aprofundar na matéria. Essa é a lei que vai regulamentar a questão da desapropriação. Tá? Uma delas, né? A principal, diz o Supremo Tribunal Federal, súmula 652, não contraria a Constituição o artigo 15, parágrafo 1º desse decreto-lei. Okay? Não contraria. Lei da desapropriação
por utilidade pública. Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal. Outra súmula, pessoal, 618 do Supremo Tribunal Federal. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano. Súmula 618. A gente vai colocando também as súmulas de julgados para que vocês possam, aqueles que quiserem, se aprofundar na matéria e estar sempre relacionada com o inciso ou com o dispositivo constitucional sob comentário. Ok? Na sequência. Inciso 25 do texto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vejam só, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Se houver dano. Hipótese essa de requisição. Olha só, essa terminologia de direito administrativo. Um abraço para os meus alunos do direito administrativo. Coração com vocês, pessoal. Requisição administrativa. Tanto a ocupação temporária como a requisição são modalidades de intervenção quanto ao uso. A diferença básica entre ambas está em que, para a requisição, é necessário iminente perigo público. E, enquanto para a ocupação temporária é suficiente, basta aí a existência de um simples interesse público. Vejam só, essas distinções do direito administrativo, quando a gente adentrar no artigo 37, que vai regulamentar em síntese, né, começa o texto constitucional a falar mais especificamente do direito administrativo, aí a gente vai começar a delinear e distinguir essas terminologias, né, essas acepções que são importantes e caem em concurso, pessoal. Vamos lá. Ocupação provisória ou temporária, professor Eli Lopes Meireles, sempre. Até hoje cai. Né? O saudoso professor Eli Lopes Meireles tem caído no mundo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro, excelente também. E é muito interessante lembrar a vocês que o professor Eli ainda tem caído muito nas provas e bancas de concurso. Então, ocupação provisória, utilização transitória, remunerada ou gratuita de bens particulares pelo Poder Estatal, para execução de obras, serviços ou utilidades públicas ou de interesse público. A ocupação temporária, já por sua vez, não admite demolições ou alterações prejudiciais à propriedade particular. Permite apenas o uso, por isso que é temporário, né? Uso momentâneo. O que significa limitação administrativa? Dando uma palhinha já de direito administrativo. É toda imposição geral, gratuita, não há valores, né, de dinheiro, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar. Professor Eli, de novo, vide artigo 170, inciso 3º do texto constitucional, depois os senhores dão uma olhadinha com mais profundidade no assunto. Exemplo de limitação administrativa. Por exemplo, aqueles recursos que a gente vê nos edifícios, né, edificações, enfim, né, de construções em terrenos urbanos. Observação. OBS. A limitação não se confunde com desapropriação, tá? Que não é gratuita, nem com servidão administrativa. São todos termos distintos. Também não gratuita. A servidão é um ônus especial imposto a determinada propriedade mediante indenização do poder público para propiciar a execução de algum serviço público. Exemplo de servidão administrativa, né? Vejam um cifrão aqui, né? Porque custa, né? Constituição por parte do poder público e administração de reserva florestal. Então, a respeito da desapropriação, lembrando então do decreto, né? Vai dispor sobre desapropriação por utilidade pública apenas, né? É uma das normas paradigma aí, né? Que vocês têm que pelo menos conhecer no passando. Decreto-Lei 3.365. Ok. Diz esse dispositivo, né? Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens, estou lendo o dispositivo do Decreto-Lei. Rapidinho, só para vocês terem ideia de como que essa matéria é tratada. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados. E aqui eu já vou engajar uma diquinha para concurso público que tem caído. Às vezes eles pedem a questão do espaço aéreo. Espera aí.
ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Então as pessoas políticas podem desapropriar por utilidade pública. Exceção, cuidado! A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo. O quê? É possível? Sou estranho. É muito aí, absurda a imagem mental de, meu Deus, como é que é possível desapropriar o espaço aéreo? Sim, mas é possível, no sentido de que aquela espaço não pode, por exemplo, passar avião, aeronave, balão, né? Então, você fala em desapropriação sim do espaço aéreo, é o que prevê o Decreto-Lei de 41, ou do subsolo, só se tornará necessário quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Então, entre colchetes, explicações nossas aqui, breves comentários, possibilidade de desapropriação do espaço aéreo, já cai em concurso público. Parágrafo 2º, os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e dos municípios pelos estados. Mas, em qualquer caso, o ato deverá preceder de autorização legislativa. Condição sine qua non. Essencial para que isso se suceda. Seguindo, galera. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que não trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Opa! Pequena propriedade rural? Sim, não pode ser objeto de penhora. Não lembram vocês mais nada, não? Também não pode ser objeto de penhora. A impenhorabilidade do bem de família. Bem lembrado. Lei 8.009. Mas o que é penhora, né? O que é penhora? Penhora é um ato de constrição de bens, se for o caso, para garantir o pagamento ao credor. Penhora é isso. É uma garantia do juízo para assegurar o pagamento ao credor no final de um processo, se for o caso. Exemplo, né, de penhora, da utilização da penhora. Por exemplo, na área tributária, a lei de execução fiscal. Né, a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 1980, ela prevê a garantia do juízo através da penhora. O oficial de justiça penhora o bem, né, o credor, o exequente, ele vai iniciar um procedimento de construção judicial, procedimento a partir da certidão de dívida ativa e todo aquele procedimento tributário, né, para cobrança do tributo que eventualmente não foi pago. Né. Vai chegar uma hora, existe a citação, e se tem um prazo legal para que se haja o pagamento, indique bens a penhora. Se não houver indicação ou pagamento da dívida, do débito, poderá haver aí a penhora efetivada pelo oficial de justiça. E a partir do momento da efetivação da penhora, conta-se 30 dias para a oposição dos chamados embargos à execução, cuja natureza jurídica, pessoal, dos embargos não é defesa, nem contestação, segundo o CPC novo, não. A natureza jurídica dos embargos, apesar de aparentemente parecer uma defesa, é ação. Tá? Então, a natureza jurídica dos embargos é ação. Para o pagamento, aí eu vou continuar a leitura do dispositivo. Para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Tá? Então, é essa que a gente queria falar para vocês. Na sequência, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Lei 9.610 de 98 vai regular o direito autoral no Brasil e a proteção tanto da imagem quanto do som.
um breve comentário aqui, rapidinho. Vejam vocês que a gente vai narrando a Constituição e vocês podem ficar se perguntando, poxa vida, mas e se durante o curso do Caldeira, de repente essa Constituição é alterada, é emendada, né? Emenda constitucional? Não se preocupem, a partir do momento que houver eventual alteração, né, a gente imediatamente já vai regravar a aula e vai disponibilizar para vocês no YouTube. Sempre tudo atualizadinho, para que vocês possam ter material rico, né, no sentido de que possam, aí, em qualquer lugar que vocês estiverem, poder escutar as aulas, escutar o texto constitucional, tá bom? Não percam tempo, ganhem tempo. A crise está lá fora, pessoal, não está aqui dentro de vocês, não. Deixa a crise para lá. Objetivo nos estudos, concentração, responsabilidade e ética, sobretudo. Na sequência, inciso 29, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O que é interessante a gente acelerar aqui? Cuidado, né? Todos esses direitos que a gente está lendo para vocês, narrando, discutindo, comentando, são direitos e garantias individuais, tá? São direitos albergados no texto constitucional para se fazer frente ao poder estatal, ok? Na sequência, inciso 30 já, é garantido o direito de herança. 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que é interessante falar aqui? Caiu em provas sofisticadas, até para juiz de direito, tá? Caiu na prova da magistratura, tá? Essa questão da sucessão. Vejam vocês que existem matérias que de repente não deveriam estar no texto constitucional, como sucessão, né? Mas a preocupação pós-revolução de 64 foi o tamanho do legislador constituinte de 88 que se teve todo o cuidado, o carinho de deixar bem forte o cidadão, né? De munir ele de elementos, de instrumentos para fazer valer os seus direitos, que são as garantias assecuratórias dos direitos. Né? Interessante isso aí. Ok. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá? Isso a gente verificou. Né? Lembra lá que nós falávamos em outras aulas? Eficácia das normas constitucionais, ela pode ser plena, alcance completo e aplicação. Contida ou restringível, né? Professor Cássio, Juvenal Farias, né? Sempre dá a dica para nós, e a gente está compartilhando com vocês, cuidado aqui, restringível também, né? Contida ou restringível. Ela não é que ela depende de lei como a limitada, mas ela contém, ela restringe o alcance da norma, a eficácia. Por isso é restringível. Já a limitada, que é o caso aqui, depende da norma. E de fato veio. O CDC, né, se verificou após a Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor e é excelente dispositivo, um verdadeiro microsistema dentro do ordenamento jurídico para salvaguardar todos os direitos dos consumidores de todo o país. Tem sido de ampla utilização. Inciso 33, finalizando já, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Aqui tem novidade para concurso. De seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Breves comentários. Lei novinha, recente, 2011, cuidado com essa lei. Lei 12.527 de novembro de 2011. Regula o acesso às informações previsto no 33, inciso do artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 do texto constitucional. Outro julgado do Supremo, né?
súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 14. Né? Ok. Violação da súmula vinculante 14. Inocorrência. Não há, outro julgado, não há como conceder vista do inquérito policial pela simples razão de o agravante não figurar como indiciado. A lei, é claro, de o feito tramitar sob etiqueta do signo, né? da Secretaria de Justiça. Reclamação 9.789, agravo regimental, relatora ministra Ellen Grace. Tá? Lei 6.683, a chamada Lei da Anistia, artigo 5º, estou lendo outro julgado, caput 333 da Constituição Federal. Circunstâncias históricas. Acesso a documentos históricos como forma de exercício do direito fundamental à verdade. Impõe-se desembaraço dos mecanismos que ainda dificultam o conhecimento de quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura. Vejam só, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais no tema desse acesso às informações, até desse período conturbado, a DPF 153, ministro relator Eros Grau, o julgamento é de 2010. Tudo novinho para vocês, para ajudá-los no concurso, em provas da ordem e até para a questão daqueles que querem se atualizar um pouco no tema direito constitucional. É isso aí. Já já a gente já posta a próxima aula. Obrigado, galera do YouTube. Fiquem conosco, fiquem com Deus.